Palmeiras, na minha opinião, um pouquinho fora das suas características, fazendo um jogo bem impressionante no Maracanã contra o Flamengo, levando muita dificuldade para o Flamengo. O Flamengo não conseguia jogar. O Flamengo não fez, na minha opinião, Léo, mesmo vencendo, não fez um grande jogo. Mas o Flamengo mostrou uma coisa, Léo, que a gente vem cobrando aqui. O Flamengo tem que mudar o seu espírito de competitividade. E ontem, o teor do jogo dentro do Flamengo parecia que era esse. Nós vamos ganhar de qualquer maneira. Na bola, na disposição, na concentração, na intensidade de jogo. E foi o que o Flamengo fez. Se você for olhar jogo de futebol, você estava no Maracanã e com certeza viu melhor que eu, que você tem a imagem total do campo. O Palmeiras fez um jogo melhor que o Flamengo, a nível de estruturação de time, de ideia de jogo. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Léo, um jogo inicialmente complicado para o Flamengo, né? O Palmeiras, na minha opinião, um pouquinho fora das suas características, fazendo um jogo bem impressionante no Maracanã contra o Flamengo, levando muita dificuldade para o Flamengo. O Flamengo não conseguia jogar. O Flamengo não fez, na minha opinião, Léo, mesmo vencendo, não fez um grande jogo. Mas o Flamengo mostrou uma coisa, Léo, que a gente vem cobrando aqui. O Flamengo tem que mudar o seu espírito de competitividade. E ontem, o teor do jogo dentro do Flamengo parecia que era esse. Nós vamos ganhar de qualquer maneira. Na bola, na disposição, na concentração, na intensidade de jogo. E foi o que o Flamengo fez. Se você for olhar jogo de futebol, você estava no Maracanã e com certeza viu melhor que eu, que você tem a imagem total do campo. O Palmeiras fez um jogo melhor que o Flamengo, a nível de estruturação de time, de ideia de jogo, de competitividade. Só que o Flamengo competiu muito. E aí, Léo, o Flamengo, quando compete, e aí é que a gente fala aqui há muito tempo, o nível da qualidade dos jogadores do Flamengo, ele é muito alto. Ele é muito alto. O primeiro gol, o domínio do Pedro, você foi atacante, Léo, o domínio do Pedro, escorando no zagueiro, já girando e dando a bola para o Arrascaeta. Ô, Léo, você foi atacante, uma bola que vem lá do goleiro. É difícil fazer aquele domínio como ele fez, é difícil fazer o que ele fez ali. Só que as pessoas, às vezes, confundem. Quando você falou, você foi muito ético, né? E a gente aqui costuma ser, mas eu acho que o Felipe Luiz, em determinados momentos aí, né? Ele quis meio que mostrar, parecer que só ele entende futebol e que ninguém mais entende. E aí, cara, ele está brigando com o campo. Ele mesmo falou, o campo fala, desculpa. Se o campo fala, o Pedro tem que jogar. O amigo Wallace fez uma colocação aqui, eu até concordo, mas aí eu estou ao lado de um ex-jogador profissional que jogou no alto nível, o jogador precisa de ritmo. Ainda mais um cara que vem de 8 meses de uma lesão, de uma cirurgia de cruzado. E aí ele não dava tempo. O Pedro ou qualquer outro atacante, a gente fala do Pedro aqui, que é o atacante do Flamengo, ele precisa que as conexões ao seu entorno cheguem para que ele possa jogar. E ontem, quando a bola chega, a qualidade do Pedro, e já vinha demonstrando isso, demonstrou no meio de semana, onde ele faz gol, onde ele dá passe, é um jogador muito qualificado. Agora, você tem que ter um entendimento que você precisa. Léo, aquele negócio do GPS que a gente brinca aqui, de time impressionante, Léo, desculpe, cara, eu falo com propriedade de muitos anos no campo. Quem corre é corredor, Léo. Quem corre é corredor. E quem joga é jogador. Então, o Pedro joga bola. Agora, você tem que criar conexões, você tem que criar ideias para usar esse atacante. E vão ter jogos realmente que a bola não vai chegar e não vai conseguir jogar. E ontem, se você for ver, e sim, na maioria dos jogos em que o Pedro não está, o Flamengo sente muita falta. O Flamengo fica querendo fazer um jogo de transição com velocidade. E você não pressiona com velocidade. Você pressiona com posicionamento e inteligência. O Pedro rouba a bola porque ele dá um bote de lado, tira a bola do ar, e a bola... E aí, ele foi velocista, ele correu? Não, o Palmeiras ontem... Gente, vê o jogo com calma, investe. Dá uma olhada no Palmeiras pressionando o Flamengo. Os caras não saem correndo atrás dos zagueiros, igual faz o Bruno Henrique, o Plata. Eu não concordo com aquilo. Você tem outras formas de ser pressionante. Enfim, Léo, é mais uma ratificação do que a gente fala aqui. O bom jogador tem que estar em campo e já está provado por números, inserido em contexto. Eu não gosto só de número, eu gosto de número inserido em contexto, e está provado que todas as vezes que o Pedro está em campo e que o time consegue ter dinâmicas para usar esse atleta, o Flamengo normalmente consegue um resultado positivo. E ontem foi uma demonstração disso. O Pedro ontem demonstrou como tem que ser
jogado futebol como um número 9, com parede, ele abre espaço para os meias entrarem, ele está dentro da área, e cara, é um jogador, na minha opinião, completo, como você falou, Léo. A nível Sul-América, é o melhor atacante disparado. E você, na minha opinião, como treinador, não pode abrir mão da qualidade, da capacidade desse cara. Falamos aqui, você jogou nessa função. Léo, fazer gol é muito difícil no futebol. E tudo que você faz dentro dos seus treinamentos, dentro das suas ideias, dentro dos seus conceitos, dentro da estratégia, dentro da tática, é para quê? Para fazer gol e vencer os jogos. E se você não tiver as pessoas, os atletas que saibam fazer gol, você vai ter mais dificuldade. Não, e é perfeito, professor. A jogada ela se inicia no goleiro, passa pelo zagueiro, passa pelo volante, passa pelo meia para ser finalizada pelo atacante. Né? E tem equipes que fazem uma boa construção, mas não tem esse cara que coloca a bola para dentro, não tem a efetividade, né? E o Pedro ele tem um vasto repertório, né? Não é só gol, né, de cabeça, não é um exímio cabeceador, mas se a bola chegar, faz, já fez isso, né? De perna direita, de perna esquerda, né? De pênalti, enfim. E o Pedro tem um repertório assim absurdo. É impressionante, né? A capacidade do Pedro realmente. E não dá para você abrir mão de um jogador com a qualidade que o Pedro tem. Desculpe o Felipe Luiz. Né? A gente aqui não está sendo engenheiro de obra pronta, né? Nós sempre batemos nessa tecla, o professor, né, ratificou muito isso, eu também, né? No sentido realmente do Pedro jogar. Não tem como, me desculpe. O Pedro é um jogador diferenciado. Essa bola tem que chegar. Vai ter muitos gols. E ontem o professor falou um pouco sobre essa diferença. Né, o Palmeiras fez um jogo, para mim, surpreendente também. Imaginava um Palmeiras pressionando em alguns momentos, mas foi um Palmeiras extremamente impressionante. Né? Pegou o Flamengo de surpresa. E aí o Gil manda o superchat, te agradecer, Gil, tá, pelo superchat. Professor, pode avisar ao Felipe Luiz que Pedro e Arrascaeta podem jogar juntos, né? Sim, o campo fala, é só cada um no seu lugar e ponto, né? Professor, jogador de qualidade gosta de ter qualidade, né? O cara que falar para mim que Arrascaeta e Pedro não podem jogar juntos está maluco, né? Com todo respeito, professor. Léo, brincando, né? Realmente eles não podem jogar juntos, né? Porque se eles estiverem juntos, vão ser dois fazendo a mesma coisa. Eles têm que jogar se inteirando, se conectando, um com o outro com a capacidade. E tá aí, veja o jogo de ontem. Veja o jogo de ontem e outros jogos também. Não vou ficar falando só do jogo de ontem, que esses dois se conectaram muito bem, né? Mas a inteligência, a capacidade. Léo, a gente brinca, eu falo isso aqui como treinador, e você sabe disso, você foi meu atleta. Quem não pode jogar junto, Léo, são jogadores ruins. Jogadores que não têm a capacidade técnica, um nível técnico muito elevado, e você, quando tem esse nível de jogadores, por mais que você, como treinador, queira uma dinâmica, um conceito, uma ideia de jogo assim, de jogo assado, de transição ofensiva, transição defensiva, você tem que ajustar os seus atletas para ter esses dois jogadores em campo. A gente sabe que o Pedro não é um cara, e até porque ele é o 9, né? Ele não vai ser o marcador, o grande marcador. O Arrascaeta, como um meia, também não é esse jogador de tanta marcação, mas eles ajudam, cercando, né? Eu não posso crer, Léo, que num time de 11 atletas, dois caras que ajudam, não são pressionantes, como o Felipe fala, que o pressionante do Felipe que ele fala é ficar correndo atrás dos outros. Eu não concordo com isso. Eu acho que você pode tirar cortando espaço. O Jorginho, Léo, o Jorginho, e aí eu vou transferir de Arrascaeta e Pedro para um Jorginho. Se você olhar o jogo, o Jorginho não fica atrás de ninguém. O Jorginho pressiona o adversário, ajustando o time o tempo todo e cortando linhas de passe. Sim. O Jorginho é um cara extremamente impressionante. E não fica correndo atrás dos outros. Então, você ser pressionante, você tem que ter ideia de jogo, modelo de jogo e o que você faz sem a bola. Como você vai ser pressionante? Você vai ser pressionante ficando perto do seu atleta que você vai marcar, lado a lado do seu atleta, ou você vai monitorar e tirar a ação de quem vai passar a bola? Isso é o mais importante. Tirar a linha de passe para que esse outro atleta não receba a bola. Você está sendo pressionante. E o que faz o Flamengo ser pressionante, na minha opinião, é o nível técnico elevadíssimo dos seus atletas.
O que é isso, Marcelo? São jogadores que conseguem fazer uma dinâmica de jogo com um toque, ou no máximo um domínio e um passe, e assim ele vai pressionando o seu adversário o tempo todo. Por quê? Porque a bola está sempre saindo do setor que o jogador está. A bola chega, já sai, então quando você vai pressionar, a bola já saiu. Isso é uma forma de você jogar e pressionar o seu adversário. E sem a bola, cortar a linha de passe e quando recebe, tira da zona de pressão e faz o time andar. Essa, para mim, é a melhor ideia para o time do Flamengo devido ao nível técnico dos atletas. Se o Flamengo conseguir fazer isso, ele vai ter mais facilidade nos seus jogos. Eu acho que a ideia maior é essa, e não ficar um jogador correndo, e se você pegar os jogos e analisar, o Plata, o Bruno Henrique, até o Luiz Araújo, né? Eles são impressionantes, mas correndo atrás dos outros. Eu, particularmente, num calendário pesado, eu acho que você desgasta muito esses jogadores. Então, você pode dar uma pressãozinha, ou seja, você faz a primeira pressão, Léo, e eu roubo a bola. Você faz a primeira pressão, eu roubo a bola. Eu faço a primeira pressão e você rouba a bola. Eu não preciso ficar correndo atrás do outro. Eu só preciso fazer com que o jogador do time adversário se livre da bola, para que no segundo momento eu possa roubar essa bola. E aí, quando eu roubo a bola, eu sou pressionante. Por quê? Porque o meu jogador é boa técnica, vai chegar no seu pé, você já vai tirar daquele setor do campo e vai fazer o time andar. Então, são ideias que tem. Futebol não se joga só de uma forma, não se joga só pressionando. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.